aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Quer abastecer? Então vem pro Alto Posto Baixinho. Oferecemos gasolina e óleo diesel de qualidade e preços acessíveis. Estamos localizados na BR-386, quilômetro 85, no trevo de acesso a Lajeado do Bugre e Cerro Grande. Aqui você encontra um atendimento personalizado, além de uma loja de conveniência com produtos e serviços para o seu carro, caminhão ou máquinas agrícolas. E para os caminhoneiros, temos um estacionamento amplo e seguro, com banheiros e chuveiros gratuitos à disposição. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Alto Posto Baixinho. Fone WhatsApp 559-8426-6221. A Contábil Brás, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, trabalha com abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil, fiscal e departamento pessoal. Temos o suporte completo para a modalidade MEI, microempreendedor individual. Contábil Brás, 3742-3411, Rua 7 de Setembro, próximo à Sapataria Estrela, em Palmeira das Missões. Construção é coisa séria pra gente. E é por isso que a Sul Líder trabalha com o que tem de melhor do mercado. Areia, cimento, brita, tijolo, madeiras, ferragens, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar, com preço justo. Parcelamos no cartão e entregamos no dia combinado. Entre em contato agora e agende uma visita que vamos oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. Fone WhatsApp 98453 0659, Rua Pinheiro Machado 342, em Palmeira das Missões, nas proximidades do antigo Fórum. Sul Líder, materiais de construção. Matriz em São Pedro das Missões, telefone 3617 1218. Alô você, 11 horas em ponto. Muito bom dia, hoje dia 6/6/2025. Vamos juntos até o meio-dia, dando ênfase a mais uma pauta, mais uma edição. Você está bem, aonde quer que estejam, no campo e na cidade, pelas ondas da Rádio Palmeira M 740, veiculação simultânea, Rádio Camponesa 97.9, São Pedro das Missões, Rádio da Várzea 98.9, alô, alô, Sagrada Família, e a Rádio de Vanguarda 87.9, São José das Missões. Você que está conosco nas nossas plataformas digitais, também com som e imagem, no perfil oficial do facebook.com/Fábio.Camargo Pazini, também no facebook.com/Rádio Palmeira Oficial, também no YouTube, né, com som e imagem, no YouTube, no Fábio Camargo Pazini. Fato público no ar, em nome da Sicredi Raízes, Contábil Brás, Alto Posto Baixinho, BR-386, KM-85, em Lajeado do Bugre, Sul Líder Materiais de Construção, São Pedro e a sua filial aqui em Palmeira das Missões, na parceria Jornal A Madrugada, Jornal Expressão Regional de Palmeira das Missões, ambos, e Jornal Folha da Produção de Constantina. Olha só, hein, na semana passada nós estivemos aqui no Fato Público, direto lá dos estúdios da Rádio Camponesa de São Pedro das Missões, já que o AM no rádio estava fora, agora está tudo redondinho, chegando o sinal no seu rádio. Nós estivemos destacando no dia 30 a 19ª edição
em que nós realizávamos por telefone um contato e um bate-papo com o Dr. Tiago Batistella. Atualizava algumas informações, principalmente nesta questão relacionada à fraude do INSS. Também nós rodamos uma homenagem ao ex-prefeito de Cerro Grande, o Valmor José de Carli Tiribim, né, que faleceu no dia 23 de maio, e nós recuperamos aqui uma sonora que ele concedia no Fato Público lá em 2009. Também nós destacávamos aqui uma entrevista relacionada ao momento em que o ex-prefeito aqui de Palmeira, o saudoso Celso Valduga, que faleceu no dia 29, fez uma visita em São Pedro e nós conversávamos com ele, e foi uma das últimas entrevistas, né, em que ele concedia. Também nós destacamos um bate-papo exclusivo com a vice-prefeita de Sagrada Família, a Elisete Oliveira. Ela comentou sobre a semana que atuou como prefeita em exercício no mês passado. Foi o destaque no Fato Público da semana passada. Hoje nós vamos estar com a seguinte pauta, destacando aqui ao vivo as informações regionais. Nós estivemos durante essa semana visitando São José das Missões. Estivemos conversando com a secretária do Meio Ambiente, também aproveitávamos e conversávamos com o chefe do escritório da Emater, que estava desenvolvendo uma palestra lá em São José das Missões, o Vilmar Bonfada, palestra essa relacionada ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi nesta quinta. Também nós estivemos na Unidade de Saúde de São José das Missões e conversávamos com o Juliano Castelli, ele que está coordenando essa importante pasta. Outro destaque vai ser com a Danúbia Fogali Fagundes, ela que é gerente da unidade do Sicredi em Sagrada Família, e da Danúbia contou, e nós rodamos nas plataformas digitais do Fato Público, um pouquinho da sua trajetória profissional, como ela chegou à posição de gerente, falou também sobre a equipe de colaboradores e, é claro, explicou os serviços e produtos disponíveis para os cidadãos de Sagrada Família. Nós vamos rodar aqui. Também vamos trazer, pincelar algumas outras informações de São Pedro, Lajeado e Sagrada Família, além de informações jurídicas com o Dr. Tiago Batistella. Vamos chamar o nosso break, mais uma vez, intervalo comercial, porque publicidade também é informação. Sul Líder, Contabilbras, Alto Posto Baixinho e Sicredi. Aí voltamos, recapitulando um pouquinho de como que foi a conversa com o Dr. Tiago por telefone. Aí cerca de meia hora nós conversávamos na semana passada, 11h07. Olha a hora, 11h07. Já voltamos. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. A Contabilbras, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, trabalha com abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil, fiscal e departamento pessoal. Temos o suporte completo para a modalidade MEI, microempreendedor individual. Contabilbras, 3742-3411, Rua 7 de Setembro, próximo à Sapataria Estrela, em Palmeira das Missões. Quer abastecer? Então vem pro Alto Posto Baixinho.
Oferecemos gasolina e óleo diesel de qualidade e preços acessíveis. Estamos localizados na BR-386, quilômetro 85, no trevo de acesso a Lajeado do Bugre e Cerro Grande. Aqui você encontra um atendimento personalizado, além de uma loja de conveniência com produtos e serviços para o seu carro, caminhão ou máquinas agrícolas. E para os caminhoneiros, temos um estacionamento amplo e seguro, com banheiros e chuveiros gratuitos à disposição. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Alto Posto Baixinho. Fone WhatsApp 559-8426-6221. Construção é coisa séria pra gente. E é por isso que a Sul Líder trabalha com o que tem de melhor do mercado. Areia, cimento, brita, tijolo, madeiras, ferragens, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar, com preço justo. Parcelamos no cartão e entregamos no dia combinado. Entre em contato agora e agende uma visita que vamos oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. Fone WhatsApp 98453 0659, Rua Pinheiro Machado 342, em Palmeira das Missões, nas proximidades do antigo Fórum. Sul Líder, materiais de construção. Matriz em São Pedro das Missões, telefone 3617-1218. A Contábil Brás, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, trabalha com abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil, fiscal e departamento pessoal. Temos o suporte completo para a modalidade MEI, microempreendedor individual. Contábil Brás, 3742-3411, Rua 7 de Setembro, próximo à Sapataria Estrela, em Palmeira das Missões. Você está ouvindo o Fato Público pela Rádio Palmeira, vinculado simultaneamente pela Rádio Comunitária Camponesa, FM 97,9 de São Pedro das Missões, da Várzea, FM 98,9 de Sagrada Família. Você está convidado para acompanhar todas as sextas-feiras, às 10h45 da manhã, o programa Fato Público, vinculado aqui pela Rádio de Vanguarda, documentando o desenvolvimento dos municípios da Grande Palmeira. Na pauta, entrevistas, opiniões, debates com personalidades que se destacam no cenário político, social, econômico e empresarial. Sintonize Rádio de Vanguarda, sexta, às 10h45 e acompanhe o programa Fato Público. A apresentação Fábio Pazini. 11h10, 11h10. Vamos então recapitular a parte da fala, entrevista com o Dr. Tiago Batistella, que foi realizada de forma remota, por telefone. Uma coisa para ti, Fábio, e para vocês que estão escutando rádio, é que esses encontros já estavam acontecendo, mas de forma muito discreta, tá? Eu, só para vocês terem uma ideia, aqui no escritório eu tenho o ano passado eu já tinha ingressado com uns 10 processos contra essas associações, que eles fraudavam a assinatura. Então, imagina só, Fábio, ó, a pessoa mora no interior do interior, tá? E daí agora tu vai ser associado a uma associação lá de Brasília, lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, que representa os aposentados. Mas a pessoa nunca saiu do interior, vai e vem na cidade para muitas vezes fazer as compras do mês, ir no médico, comprar um remédio e volta para casa. E daí tu vai se associar em algo lá de São Paulo, né? E isso tudo que aconteceu e que se tomou conhecimento, né? A gente ficou muito perplexo porque isso já acontecia, mas da forma como isso aconteceu, a gente vê o grande descuido que tinha na questão da proteção dos dados e das informações dos aposentados a nível de INSS, porque há uma responsabilidade muito grande. E eu quero deixar bem claro uma coisa, ó. O INSS não é de nenhum partido, não é de nenhum presidente. Ele é algo que foi criado justamente para preservar a questão da dignidade da pessoa quando ela contribui uma vida toda e depois no final se aposenta.
O que a gente acabou se deparando é um completo desrespeito que aconteceu com quem recebe benefício do INSS. Tu imagina só, veja só, Fábio, vamos tentar falar em números, tá? Praticamente foram 9 milhões de aposentados e quem recebe benefício do INSS atingidos, tá? Aí começaram com aquela questão lá de que não, que o INSS vai devolver o dinheiro, que o INSS vai proteger você, que tem que comunicar, as pessoas têm que entrar no meu INSS e comunicar lá que não optaram por fazer aquele desconto. Mas veja só, desses 9 milhões, apenas 2 milhões de aposentados e beneficiários conseguiram acessar esse negócio do INSS lá e se manifestar. Perfeito. E veja só, mas Pauta, então, realizada por telefone, em que o Tiago Batistella conversava, né? Não estava 100% áudio, né? Óbvio, né? Não conexão ao vivo. Mas ele falou, então, a respeito desses assuntos e desse prejuízo relacionado, então, a essa fraude do INSS. Vamos dando ênfase aqui sim, vamos estar rodando um bate-papo com a gerência da unidade do Sicredi, lá do município de Sagrada Família. O Fato Público vem realizando, né, ao longo aí dessas últimas semanas, pautas com as unidades, principalmente dos municípios que pertenciam a Sicredi Grande Palmeira. A Danúbia, então, conversou conosco e vamos rodar aqui na sequência este bate-papo, ou pelo menos parte deste bate-papo aqui no rádio. Tudo isso está no nosso perfil, né? No Facebook, no Fábio Camargo Pazini, no nosso YouTube também, no Fábio Camargo Pazini. Direto de Sagrada Família. O Fato Público tem realizado, já em algumas edições, uma visita nas unidades do Sicredi, principalmente dos municípios em que nós falávamos do Sicredi Grande Palmeira, ou da Sicredi Grande Palmeira, envolvendo os municípios da nossa região. Nós já fizemos uma pauta envolvendo São Pedro das Missões e também envolvendo o município de Lajeado do Bugre. E hoje nós vamos estar conversando e trazendo também no Fato Público desta sexta, a pauta com a Danúbia Fogani Fagundes. Fogali. Danúbia Fogali Fagundes. Ela que é natural de Palmeira das Missões e desde 2008 está ativa no Sicredi, Danúbia. Fico feliz de estar conversando contigo. Você que recentemente estava de férias, né, curtindo a família, né, recarregando as baterias. E hoje, então, foi possível nós bater esse bate-papo, atualizar algumas atividades envolvendo envolvendo os serviços, né, todos os produtos característicos do Sicredi para a comunidade do campo e da cidade. Tudo bem contigo? Tudo bem. Agradecer, Fábio, então, a tua presença, né? Através do Fato Público. Imagina. Agradecer também ao pessoal que está nos assistindo pelas plataformas digitais e também nos ouvindo, né? Através da Rádio de Palmeira e através da nossa rádio aqui da Várzea. Exato, é isso mesmo. Nós temos a parceria, o Fato Público da Danúbia. Nós falamos em off, contextualizávamos um pouquinho aqui da história. Começamos lá em 2009 e o Sicredi tem esse importante papel, porque tem desde 2009, né, apoiado o Fato Público, patrocinado, e nós ficamos muito felizes de estar divulgando, né, independentemente das questões relacionadas às finanças, a gente sabe, e acompanhou lá nos anos 80, né, pequenininho ainda, meu avô, família Camargo, muito amigo ali do seu João Bongrates, né, pai, né, o seu Oswaldo Bongrates, pai do João Bongrates, que foi presidente. Também depois veio a Tereza Sten, inclusive a Tereza, lá em 2013, Danúbia, quando estava engatinhando as questões digitais, né,
Nós fazíamos e começamos numa edição em que ela participou ao vivo, lá na Rádio Palmeira, em 2013, em que nós começamos a gravar com som e imagem e depois nós postávamos na rede social. E, infelizmente, logo depois de uma semana, ela acabou falecendo. Então ficamos, ao mesmo tempo, tristes, mas também felizes, porque foi a última fala, né, em que ela esteve em vida, falando aqui no Fato Público. Bom, como nós falávamos, né, você desde 2008 desenvolve suas funções, já passou por Boa Vista das Missões, São Pedro, e em 2022, está coordenando a unidade aqui em Sagrada Família, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, desde 2022, aqui em Sagrada Família, contextualizando desde o início, lá em 2008, eu entrei, né, na agência de Boa Vista das Missões, no qual passei pelas funções de estagiária, de caixa, né, indo depois trabalhar na agência de Jabuticaba, trabalhando lá uma parte no negócio, outra parte no administrativo, e aí o qual me desafiei, então, para assumir uma agência, e foi o meu início ali em São Pedro das Missões, lá em 2020, e então, em 2022, assumi aqui a agência de Sagrada Família. Eu sou formada em Ciências Contábeis, né, bacharel em Ciências Contábeis. Tenho também já alguns cursos, né, que a gente ao longo da carreira vai se atualizando e sempre buscando mais. E estamos aqui hoje em Sagrada Família para desenvolver então um trabalho aqui na comunidade. Eu confesso que também não tenho nível superior em contabilidade, mas nos auges ali final dos anos 90, eu me formei em 99, sou técnico em contabilidade ali pela Escola Três Mártires, mas quis o destino que a gente fosse para o lado das funções públicas e também da comunicação. Né? Bom, como que foi esse ingresso aqui na instituição? Né? Você teve alguma experiência antes de começar, de ingressar e ficar desde então aqui no Sicredi da Núbia? O Sicredi, então, ele foi a minha segunda profissão, né? E, então, lá em 2004, 2006, por aí, eu já trabalhava no comércio como atendente de balcão. E aí, iniciei a minha faculdade nas Ciências Contábeis. No segundo semestre, já enviei meu currículo. Antes de se formar mesmo? Antes de formar, já lá iniciando a minha graduação, já fui selecionada para trabalhar como estagiária na cooperativa. Então, aí já venho com uma bagagem de quase 17 anos de cooperativismo, então. A família teve algum vínculo? Tem alguém na família hoje que trabalha na cooperativa? Não tem ninguém que trabalhe na cooperativa. Os seus pais são naturais da onde? De Palmeira das Missões. Palmeira das também. Missões. Isso, Família de quantos irmãos? Tenho mais 2 irmãs, que são gêmeas, inclusive, né? São gêmeas. Isso. Mais nova ou mais velha que você? Mais novas. Mais novas. Atualmente eles moram em Boa Vista das Missões. Boa Vista das Missões. Você é a mãe da Maria Isis, 7 aninhos. Sim. Também tive esse importante papel, né, que é ser mãe. Exato. E hoje a gente valoriza muito também, né, o papel de mãe, de profissional, de esposa, né, porque a gente sabe o quanto é desafiador no mundo de hoje, né, nós mães conciliar diversas funções, tanto casa quanto no profissional, né. Então também sou mãe da Maria Isis, hoje ela tem 6 anos. E aí cheia de vida, inteligência, porque hoje as crianças nos ensinam muito, né? Verdade. Então a gente aprende todo dia com eles. E aí como é que é conciliar, né? Você vem todo dia de Boa Vista das Missões. Venho de Jabuticaba. Jabuticaba, desculpa, hoje está residindo em Jabuticaba. De segunda a sexta, né? Atendendo aqui a clientela, né? Os associados, final de semana muitas vezes também se dedicando a estar nas comunidades, né? Sicredi, isso é indiscutível, nós falarmos o quanto que a cooperativa está presente nas comunidades, nas festas, enfim, eventos, conciliando com a família. Conciliando com a família, é isso mesmo, Fábio, até a gente comentava, né, que durante a semana a gente passa mais tempo, então, no trabalho, indo só no final do dia para casa. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ter as férias, a gente aproveita muito bem esses momentos com a família, né, de estar com os nossos,
para que também a gente recarregue as energias, né? E consiga voltar cheio de energia para trabalhar, para trazer, para fazer novos negócios aqui e trazer o desenvolvimento para a comunidade também, né? Muito bem, feita essa introdução, né, que é necessária, o fato público, como tem de costume nesse período, conversar um pouquinho, né, com aquele ser humano, né, que está à frente das questões públicas e privadas, né, e a gente conheceu um pouquinho, então, a história da Danúbia. Bom, aqui o prédio... Oferecimento. Sul Líder, materiais de construção. Fone WhatsApp 984530659. Rua Pinheiro Machado, Palmeira das Missões, nas proximidades do antigo fórum. Matriz em São Pedro das Missões, 3617-1218. Contábil Brás, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria, 3742-3411, Palmeira das Missões. E Sicredi, conta corrente, cartão de crédito, o nosso círculo de consórcios e investimento para a sua vida. Abra uma conta, sicredi.com.br. Quer tomar o crédito, quer fortalecer a sua empresa, então esse círculo ajuda toda a comunidade. E nosso diferencial é que os recursos ficam aqui no município, né? Então a gente empresta, a gente ao mesmo tempo tem os nossos seguros, tem os nossos consórcios, né? Veículo, se eu fosse citar os rural. nossos 300 produtos aqui, não teria, Exato. porque são todos, a gente atende todas as demandas, né? Mas fazendo um parêntese para a questão dos seguros é muito importante. Muito né? Eu importante. tenho, já faz algum tempo, na minha residência, a gente sabe que passamos em alguns momentos por bastante questões climáticas, né? A Sagrada Família foi atingido. E a importância, né? Um custo baixinho aí, menos de, dependendo, claro, do imóvel, mas 100, 200, 500 reais por ano, você garante, claro que nunca vem acontecer, mas uma situação de desastre, já ao pronto reestabelecimento do seu patrimônio. A gente sabe que é muito difícil a gente manter, né, e conquistar. E também seguros de veículos, né? O próprio seguro de vida a gente destaca bastante também, né? Como é importante a gente, sendo a principal fonte de renda da família, hoje se vier a faltar, né? Tendo um seguro de vida, você deixa assegurado os teus filhos, a tua esposa, né? Ou vice-versa, enfim. Exato. Então a gente também destaca a importância do seguro de vida hoje para os nossos associados. Também realizar sonho, porque não um consórcio, né? Consórcio. Isso. E também toda a linha de crédito que a gente tem, desde pessoa física para a pessoa jurídica, para o agro também, investimento, né? Custeio, agora iniciando logo mais a safra aí. Então a gente precisa ter várias coisas aqui no Sicredi que o associado possa vir e tem, sabe que tem, pode contar conosco. Penso eu que com esse fortalecimento em que envolve, né, dezenas de cooperativas, isso também aumenta a possibilidade de muitas vezes o associado já sair com a definição de um empréstimo aqui, né? A gente sabe que tem um comitê, tem todo um processo, mas isso também facilita, te dá bastante autonomia aqui na unidade. Exatamente, bastante autonomia para as decisões serem tomadas aqui também. Com rapidez, né? Exatamente. E atendendo a demanda do associado. Sim, sempre a gente sendo bom ouvinte, né? Entendendo o momento do associado para poder atender também e trazer a melhor solução para ele, né? Bom, como eu falava, aquele que não é associado para abrir uma conta é rápido, tem custo? É rápido, super rápido. E também a gente tem hoje, através do site, você pode clicar lá e se associar digitalmente, não precisa nem vir da agência, né? Sicredi.com.br. Exatamente, tem lá a opção Quero Ser Associado, tu manda lá, preenche os dados que automaticamente também tu gera a tua conta lá. Mas daí tu escolhe a unidade física. Sim, ele puxa pelo cidade. município. Pelo município. Então, trazer... Você está ouvindo o Fato Público pela Rádio Palmeira, vinculado simultaneamente pela Rádio Comunitária Camponesa, FM 97,9 de São Pedro das Missões, da Várzea, FM 98,9 de Sagrada Família.
11-28, vimos então parte da fala da Danúbia, que concedeu esse bate-papo, como eu falei, está na íntegra, aí nas nossas plataformas digitais, no Fábio Camargo Pazini, ou Fato Público, né? Só digitar aí no seu site de busca. Falando em Sagrada Família, nós tivemos acompanhando ontem de manhã uma visita do deputado Luiz Carlos Busato. Não apenas uma visita, mas o parlamentar anunciou recursos para Sagrada Família, na área aí da assistência e também na área da saúde, com a presença do prefeito Mauro, da vice-prefeita Elisete, que é do União Brasil, né, partido do deputado, e simpatizantes, vereadores, o ex-prefeito Marcos e também alguns moradores da comunidade do interior do município. Vamos ouvir então o momento desta visita e desse anúncio de recursos lá em Sagrada Família. A Rádio Palmeira, Complexo Luz e Alegria de Comunicação. Nós estamos aqui nas dependências do Poder Legislativo de Sagrada Família, onde o deputado Luiz Carlos Busato já está aqui, em que a nossa vice-prefeita está recepcionando a comunidade, logo mais o prefeito, também a vereadora Eliane do União Brasil, dando ênfase às emendas e novidades sendo anunciada logo, pessoalmente pelo deputado, nossa vice-prefeita Elisete. Isso aí, temos a honra de receber em nosso município, nosso deputado aí, né, com orgulho, a gente pode dizer assim, e com certeza vem novidades aí, né, como sempre. Muito bem, vamos aguardar então logo mais o início, o deputado já está aqui pronto para poder dar a saudação e nós vamos acompanhar então em loco esse momento, né, deputado, que as pessoas se desloca da capital nacional, momento bastante importante, porque recursos nunca é demais, né? Ainda mais municípios pequenos da nossa região, que demanda de emendas. Tudo bem, deputado? Satisfação falar contigo, Fábio Pazini. Tudo bem, Fábio. Nós estamos fazendo um roteiro aí na região toda, desde antes de ontem, já visitamos, acho que umas 20 cidades aí nesses 2 dias, e hoje são 7 cidades que nós vamos visitar. Saímos agora de Palmeira das Missões, estamos aqui fazendo essa visita aqui em Sagrada Família e vamos seguir adiante hoje, vamos até a noite. Com chuva ou sol? O calor ou o frio? Com chuva, sol, com frio, é verdade. Estamos enfrentando aqui. Eu estou satisfeito aqui, porque tem uma plateia grande aqui do pessoal aqui, está bastante prestigiado aqui, então quero saudar todo mundo aqui, dar um bom dia para todos e agradecer aí essa presença maciça. Muito bem, vamos aguardar então o anúncio, logo o prefeito vai estar. Muito bem, momento então que se fazia a reportagem, no momento em que o deputado chegava lá em Sagrada Família. Valeu, amigos aí que estão acompanhando pela rádio da Várzea, nós se desconectamos, na sequência fica com o informativo da paróquia, mas nós continuamos aqui pelas ondas do AM, Rádio Camponesa, FM e Rádio de Vanguarda. Falando em emenda parlamentar, São Pedro das Missões também recebeu o deputado, não o deputado Busato, mas o deputado Dionísio Marcon, do PT, e o prefeito Rafael, com a sua comitiva aí de secretariados, alguns vereadores, simpatizantes, estiveram lá no gabinete e o deputado Marcon fez questão então de anunciar, não foi pouca coisa, né? Uma verba de quase R$800 mil. Lá em Sagrada Família, só para nós poder contextualizarmos, uma verba aí de quase R$400 mil destinado para a aquisição de uma van que vai estar desenvolvendo funções na assistência / saúde. Em São Pedro, então, quase 800, um caminhão caçamba, que o recurso estará sendo destinado. Vamos ouvir, então, aqui o momento em que o prefeito recebia o parlamentar e também as demais pessoas lá em seu gabinete na quarta desta semana. Satisfação estar aqui em Sagrada Família com o deputado Busato. Momento importante também de recursos com
membros da sua equipe, vereadores e também simpatizantes, meu caro. Boa tarde, Fábio, né? Boa tarde, nossos ouvintes, nossos amigos internautas, nosso deputado Marcon, o João, presidente do partido aqui do PT em São Pedro do Missão, o Chico, nossos vereadores, o Paulo, ex-prefeito, né? Marli, foi candidato a vereador também, nossos colegas, nossa colega Denise, que se encontra, né? Meu chefe de gabinete, Daiane, além do nosso colega suplente de vereadora, né? Empatou com o nosso vereador Márcio, a Prof. Grazi, né? O vereador Plínio, nosso coordenador de saúde, o Everson, né? Estamos todos aqui recebendo o senhor, né? Com muito carinho, assim como o senhor sempre nos recepciona em Brasília quando a gente vai lá, né? Dessa vez, nós estávamos comentando em off aqui, era muita gente, né, deputado? Muita gente a gente visitava só para cumprir tabela, porque o nosso carinho pelo senhor eu sei que é recíproco, né? Então, seja muito bem-vindo no nosso município. E eu sempre falo, e não canso de falar, e sempre vou continuar falando. Independente de partido ou não, o PDT e o PT aqui é um grupo só, né? É um grupo unido. A gente sempre trabalhou junto, né? E se Deus quiser, a gente sempre vai estar trabalhando, né? Hoje a gente está em consenso, né? Com o PP e o PL, né? E com o apoio do PSDB também, que não concorreu. Mas estamos aqui, né? Recebendo o senhor hoje no nosso município com muito carinho, né? E deixar o senhor falar um pouco mais, que o senhor tem o dom da palavra, né? Então, saudar a todos. O dom da palavra é o prefeito Rafael, conhecia ele coordenando os comícios aqui em São Pedro das Missões. Ele fala o primeiro comício, né? Então, eu conheço há muito tempo. Saudar o sempre prefeito Paulo, nosso vereador, o Aldinho, a Daiane, que é suplente, professor Plínio, nossos companheiros e companheiras que estão acompanhando, o Chiquinho, que é o nosso presidente do PT. Para nós é uma alegria estar aqui em São Pedro das Missões. Hoje nós começamos um roteiro lá em Rondalta, se não me falha a memória, é o 5º município, o 6º que estamos passando, conversando com a nossa militância, com nossos vereadoras, secretários que estão contribuindo nas prefeituras também, que aqui temos junto na prefeitura. Esse momento bom que o país está vivendo. O país num crescimento de 3,4% ano. Nós temos no Rio Grande do Sul, se fosse olhar um ano atrás, alguns diziam que tinha terminado o Estado. Nos bancos, uma parcela a mais quando termina o contrato. Tá bem? E a questão da sectorização. O governo criou, a pedido deles, uma comissão entre governo do Estado, entidades representativas desses agricultores, seja pequeno ou grande, e do governo federal e uma representação da bancada federal. E essa questão da sectorização, se for feita, e o projeto do RAIS é até quem deve até final de junho. Então, se o cara fizer um financiamento agora, ele pode, se aprovar a sectorização da Câmara, ele pode entrar também na sectorização. Então, o RAIS, que apresentou o projeto, ele mesmo disse que é inviável. Está fazendo política, faz parte do jogo, e agora as mobilizações dessa questão do SOS Agro. Mas, com certeza, se é o município que vai comprar, dá mais de R$600 mil. Quase 700 mil. Quase 700 mil. Então, ano que vem, Chiquinho, não me passe perto para pedir emenda, né? Isso, um pouquinho menor, mas bem, pode vir outro. Tu viu como eles reagem rápido? E a emenda, quero dizer aqui, aqui que está sendo transmitido, as emendas não é recurso do deputado, é recurso do contribuinte, dos impostos, e tem essa ferramenta. Eu sempre fui contra as emendas. Sempre fui contra. Não é o papel do legislativo distribuir dinheiro. O papel de administrar o dinheiro é do executivo. Mas claro que o Congresso Nacional funciona assim e não tem jeito de mudar.
Muito bem, deputado Dionísio Marcon, ponderando então as informações, ele também aproveitou, né, para tecer elogios consequentemente ao governo atual, né, falar sobre também a questão dessa renegociação de dívidas dos agricultores e aí, claro, anunciando então esse valor de quase R$800 mil para a compra de um caminhão caçamba. 11h38, alô amigos, 11h38, fato público, hoje dia 6 do mês de junho. Vamos para Cerro Grande, sim, nós estivemos conversando com o ex-prefeito, o Nego, mais conhecido Nego, ele que é também assessor parlamentar, ele estava em Sagrada Família, e nós aproveitamos para falar e para contextualizar, né, ainda sobre essa questão da morte do Tiribim, o ex-prefeito Valmor de Carli, lá do Cerro Grande, que foi que formou dupla por 2 mandatos, né? Ele, o Tiribim, como prefeito e o Nego como vice. E depois, na sequência, houve uma eleição em 2012 e o Nego assumiu a gestão de prefeito. Claro que o Tiribim ficando fora. 2016 o Nego vai para a reeleição, aí o Tiribim vem como vice, mas ali é quebrado o ciclo, né? E automaticamente a última participação do Tiribim nas disputas eleitorais. Vamos ouvir então aqui o Nego falando, né? Ele falava em off que o Tiribim foi fazer um procedimento em Passo Fundo e realmente esse procedimento, por questões relacionadas à própria doença cardíaca, ele acabou ficando mesmo na sala da cirurgia. Vamos acompanhar aqui uma falinha do Nego. Nego, por gentileza, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, não falar de emendas, mas falar daquele momento, né, que a comunidade toda aí se emocionou, né, com a partida repentina do nosso querido amigo Tiribim, né, seu amigo no peito, colega de profissão, vice-prefeito com ele, depois tu foi prefeito, ele secretário, concorreram a uma eleição junto em 2016, tu como prefeito, ele como vice-prefeito, e aí, uma partida muito rápida, precoce, nos seus autos, dos seus 69, ex-vice-prefeito, ex-prefeito, assessor parlamentar hoje, Nego, tudo bem contigo? Tudo bem, Pazini. É uma satisfação estar aqui em Sagrada Família com o deputado Busato, também representando o deputado Dirceu Franciscon. E realmente foi uma perda grande, ninguém esperava, né? Mas o Tiribim deixou um legado muito grande para o Cerro Grande, para a região, um grande prefeito, batalhador, e que com certeza vai deixar muita falta para nós e para toda a comunidade de Cerro Grande. Tudo bem, está então, agora o prefeito... Está então o registro em que nós conversávamos com o colega, né, por 8 mandatos como vice-prefeito do Tiribim, saudoso Tiribim. 11h40, vamos para Lajeado do Bugre, falar de esporte. Nós estivemos na sexta, ou melhor, no domingo, dia 1º, acompanhando o jogo que envolveu a última rodada em que Lajeado do Bugre se classificou, né, de forma inédita para as oitavas de finais. Nessa chave, na disputa do campeonato da ANZOP Futebol de Campo, também Sagrada Família vai os parabéns, se classificando. Não é a primeira vez que Sagrada se classifica, pelo menos é o que eu penso, se eu estiver errado me perdoe, mas se classificou em segundo. Boa Vista das Missões acabou caindo fora automaticamente. E aí desbancando times, né, municípios maiores, como é o caso aí de Rodeio Bonito e Jabuticaba, que fazem parte da mesma chave. E aí o Gelson Pedroso conversou conosco, destacando esse fato, e vamos repercutir aqui pelas ondas do rádio. Gelson Pedroso, presidente do CMD, lá do Lajeado do Bugre. Estivemos junto aí, passou e continuamos juntos. Deus a Deus ao campeonato. Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes. Fábio,
o que a gente tem a dizer é que é uma coisa gratificante, né, Fábio, esse trabalho que está sendo realizado aí, essa parceria que a gente tem ICMD e Poder Público, né? Eu sempre ressalto e gosto de deixar sempre bem claro, Fábio, o meu agradecimento ao prefeito Ronaldo e o vice Maico hoje, né, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí com grande apoio deles. E como tu comentou, né, a gente falava semana passada da possibilidade de Lajeado do Buga pela primeira vez passar de fase na Copa Anzop, né, e se concretizou. Gurizada está de parabéns, jogaram um bom futebol, né? Saímos perdendo, conseguimos fazer a virada no segundo tempo lá e tá aí o resultado, né, Fábio? A gente se classificou, conseguiu classificar em primeiro do grupo, né? Sagrada Família cruzou em segundo ali. Então, eu acho que o nosso município hoje está muito bem representado por essa galera, esses jovens, esses adultos aí que estão participando desse time nosso aí, Fábio. Bom, o nosso vice-prefeito, o Maico de Lima, né, esteve acompanhando os jogos lá e, inclusive, ele gravou uma mensagem agora, pela parte da tarde, e nós vamos reproduzir aqui, Gelson, para os nossos internautas que estão aqui, onde ele contextualiza esse momento do investimento, do esporte, da dedicação, né, da gurizada, como você bem fala, né, de forma voluntária, né, se colocando à disposição, indo até os jogos, e o resultado está aí. Vamos ouvir então o vice-prefeito Maico de Lima. Olá, comunidade. Mais uma vez estamos aqui para passar uma informação muito importante para vocês do nosso município, né? A questão do nosso esporte do nosso município, né? Dizer que nós passamos para as oitavas de finais aí na Copa Anzop, né? Uma Copa muito importante aqui na nossa região, né? Nível regional aqui, e dizer que nós nunca passamos dessa fase, né? Para essa fase. Então, hoje o nosso time aí está de parabéns, né? Toda a nossa comissão técnica, né? Nosso CMD, em nome do presidente Gelson, né? Toda a comissão do CMD, né? O Adalvan, né? Que faz a parte do treinamento, o Aldri, né? Todos os envolvidos aqui na parte do CMD e na parte do esporte. Então, dizer para vocês que é uma alegria e um orgulho e satisfação para nós, munícipes, né? E hoje, como vice-prefeito, o prefeito também, dizer para vocês que a gente está nas oitavas de finais. Então, um momento muito importante no esporte do município nosso, do Lajeado do Buga. Então, dizer para vocês que venham, nos próximos dias, a gente vai estar passando os jogos onde a gente vai estar jogando, né? Muito bem, momento em que nós destacamos nesta sonora, realizávamos uma live, né, ontem com o Gelson pelas plataformas do Poder Público de Lajeado do Bugre, e o vice-prefeito também fazendo questão de estar colocando e destacando essa questão. Bom, Boa Vista das Missões, como eu falei, nós estávamos lá e vou aproveitar para rodar aqui uma fala com o vice-prefeito, o Paulo da Rosa, vice-prefeito de Boa Vista das Missões. Vamos ouvi-lo. Disputa aí de vizinhos, vice-prefeito Paulinho. Boa tarde, Pazini. Aqui o esporte é importante, né, para a gurizada que estão jogando uma partida bastante disputada. E o futebol integra as comunidades, né, Pazini? Isso é importante para nós aí, Boa Vista, Lajeado do Bugre, essa integração. A Copa Anzop aí vem para isso, né? Favorecer aí o esporte da nossa região. Bastante disputado, nós tivemos o primeiro jogo, né? Sagrada Família ganhando de 3-1 e agora Lajeado do Bugre ganhando de 2-1, acho que também está conseguindo já a classificação, né? Pois é, nós observamos aqui, falamos com o vice-prefeito aqui de Lajeado do Bugre pela andar da... Eu perdi a posição por não ter mais ponteiro esquerdo, né? Eu era ponteiro esquerdo, Pazini. Que beleza, beleza, hein? Valeu, satisfação falar conosco aqui no Fato Público, atualizando algumas informações. E como é que está a gestão, aproveitando? Apesar que o nosso prefeito não gosta muito de falar, né, conosco, né? Já faz algum tempinho que ele não dá entrevista para o Fato Público, mas vai um abraço ao Beto. A vossa pessoa sempre está disposta, observamos aí algumas questões relacionadas a máquinas, as atividades envolvendo a saúde, enfim. Segue-se o fluxo aí, nesse momento também de reeleição, né? Já que a comunidade aprovou o nome dos senhores para dar continuidade, vice-prefeito.
Verdade, né, Pazini? A gente está aí começando o segundo mandato. Esse ano aí que a comunidade acreditou no nosso trabalho. E estamos aí sim, se dedicando o máximo aí para fazer aquilo que a gente já fez no primeiro mandato e fazer melhor ainda, né? Para que a comunidade possa colher os frutos aí de uma administração aí equilibrada. Sabemos a dificuldade aí que o Estado, aí, o país vem atravessando com as quedas da arrecadação, mas vamos trabalhar o melhor possível com o que nós temos, né? Beleza, hein? Sucesso! Legal, participação então do vice-prefeito de Boa Vista das Missões, o Paulo da Rosa, aqui falando conosco. 11h48, vamos chamar o nosso intervalo comercial, porque publicidade também é informação, e aí voltamos para São José das Missões. Bom dia, fique ligado. Construção é coisa séria pra gente. E é por isso que a Sul Líder trabalha com o que tem de melhor no mercado. Areia, cimento, brita, tijolo, madeiras, ferragens, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar, com preço justo. Parcelamos no cartão e entregamos no dia combinado. Entre em contato agora e agende uma visita que vamos oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. Fone WhatsApp 98453 0659, Rua Pinheiro Machado 342, em Palmeira das Missões, nas proximidades do antigo Fórum. Sul Líder, materiais de construção. Matriz em São Pedro das Missões, telefone 3617 1218. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. A Contábil Brás, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria trabalha com abertura de firmas, manutenção de trabalhos contábeis para empresas de qualquer porte. Conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Oferece também consultorias às áreas contábil, fiscal e departamento pessoal. Temos o suporte completo para a modalidade MEI, microempreendedor individual. Contábil Brás, 3742-3411, Rua 7 de Setembro, próximo à Sapataria Estrela, em Palmeira das Missões. Quer abastecer? Então vem pro Alto Posto Baixinho. Oferecemos gasolina e óleo diesel de qualidade e preços acessíveis. Estamos localizados na BR-386, quilômetro 85, no trevo de acesso a Lajeado do Bugre e Cerro Grande. Aqui você encontra um atendimento personalizado, além de uma loja de conveniência com produtos e serviços para o seu carro, caminhão ou máquinas agrícolas. E para os caminhoneiros, temos um estacionamento amplo e seguro, com banheiros e chuveiros gratuitos à disposição. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 às 22 horas e aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Alto Posto Baixinho. Fone WhatsApp 559-8426-6221. 11h50, nós vamos ficar devendo uma entrevista exclusiva com o Juliano, lá de São José das Missões, o Juliano Castelli, ele que coordena a saúde, mas semana que vem nós rodamos. Por falar em São José das Missões, um abraço ao Faustão, se eu não me engano, Linha Araújo, ele que já foi secretário nas gestões passadas, inclusive muito atento aí com a comunicação, batíamos um bate-papo muito bacana aí com o Faustão. Ele estava lá na unidade de saúde lá do município de São José das Missões. Mas nós vamos falar sobre meio ambiente. Sim, a secretária do meio ambiente, num evento que foi realizado ontem, falou conosco aqui no Fato Público. Vamos ouvi-la. Que é hoje, dia 5, secretária. Seja bem-vinda aqui no Fato Público, satisfação conhecê-la, falar contigo, os ouvintes pela Rádio Palmeira AM, Complexo Luz e Alegria de Comunicação, e também Fato Público Veiculação aqui pela Rádio
de vanguarda aqui do município de São José das Missões. Fala um pouquinho então dessa iniciativa e também destaque, né? Conversamos em off, é um dos poucos municípios aqui da nossa região que tem uma secretaria exclusiva do meio ambiente e você está coordenando, tudo bem contigo? Tudo certo. Então nós começamos a nossa atividade na segunda-feira já, né? Opa! Fizemos um projeto na escola, um plantio de árvores frutíferas, né? Atrás do colégio. E hoje, então, trouxemos 2 palestrantes também para falar um pouquinho do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que a gente tem que preservar, né? E incentivar também as nossas futuras gerações aí para preservar o meio ambiente, né? Que eles são a nossa futura geração, né? E envolvendo, como eu falei, toda a rede municipal e também o Estado? É a rede municipal, na verdade. Isso. Aí a gente trouxe o 5º ao 9º ano para cá hoje, né? E professores, diretores, também o secretário da Educação estava aqui também, né? Essa parceria com a Educação. Parceria, Emater também. A Emater esteve aqui, quem esteve com vocês? Esteve o extensionista Vilmar Antônio. Vilmar Bonfada. Bonfada, isso, é o técnico da Emater, né? De São Pedro das Missões, esteve aqui palestrando também, e a nossa engenheira que trabalha aqui também como parte ambiental, ela também deixou sua palestra, sua contribuição aqui conosco hoje. Além do Dilamar, que faz parte da unidade aqui da Emater do município. Isso, o Dilamar é o representante aqui de São José das Missões. Bacana, então, unificar essa parceria, né? Está aqui, então, os nossos profissionais lá ao fundo, desenvolvendo essa temática. Eu observava alguns municípios aqui na nossa região, né, acompanhando, até Frederico Westphalen como exemplo, e algumas pessoas, alguns vereadores estavam reclamando, né, que o Dia Mundial do Meio Ambiente, especialmente na fala dessa pessoa, né, não foi pautado lá em Frederico Westphalen, né, então a importância, né, de estar trazendo essa temática principalmente para os pequenos e pequenas. E vocês, então, estão de parabéns, automaticamente colocando desde pequenininho, né, a importância de nós preservarmos, cuidarmos das nossas matas, da nossa terra, do nosso lar, para que gerações futuras não sofram as questões de estiagem, questão de vendavais, porque isso também está tudo associado. Isso aí. Vamos tentar, né, fazer de tudo para que isso aconteça, né? Que cada dia mais a gente cada um fazer a sua parte, nós conseguimos, né, ter um futuro melhor. Mari, quantas pessoas fazem parte da equipe do então, meio ambiente? A Mari, secretária do Meio Ambiente lá de São José das Missões, dando ênfase aqui ao fato público. Por falar em São José, também vai um abraço ao ex-vereador, o mais conhecido Pilincha, ele que está passando por problema de saúde, inclusive estou devendo uma visita a ti, Walter, mas vamos fazer sim, vamos agendar e bater um papo sem dúvida. Em vida longa aí, melhoras, meu caro ex-vereador, um dos mais votados, né, na história de São José das Missões, no que tange a vereança. 11h56, vamos com o Dr. Tiago, informações jurídicas aqui no Fato Público. Mais uma vez, muito bom dia. Fábio, bom dia a todos os ouvintes do programa Fato Público. Aqui quem fala é Tiago Batistella, advogado, e hoje aqui no Minuto do Direito, para levar informações a todos os seus ouvintes, Fábio, eu quero tratar de um assunto sobre a questão de financiamento de veículos. E quem não financiou um carro? A gente sempre tem a possibilidade, quando a gente vai trocar, de realizar um sonho de ir para um carro melhor, ou está adquirindo o seu primeiro automóvel, e a gente tem a possibilidade de fazer o financiamento. E quanto a isso, não é nada de errado, porque justamente a gente precisa de um aporte financeiro e, através dele, o pagamento de parcelas mensais até a gente fazer a quitação. E daí existem as possibilidades de fazer em 24 vezes, 36 vezes, 48 vezes, 60 vezes, conforme o banco e conforme o crédito que é aprovado quando a gente faz o financiamento. Mas eu quero falar uma coisa sobre essa questão do financiamento, que a gente pensa somente no valor da prestação. A gente está tão emotivo, tão emocionado lá para a aquisição do novo veículo que a gente encontrou, que a gente quer saber se, olha, se a prestação vai ser R$500, R$800, R$900 ou R$1.000. O restante do contrato, os outros detalhes, a gente nem imagina e nem quer saber. Mas agora eu quero falar uma coisa, e justamente naquilo que a gente não quer saber, sobre a questão do contrato. E lá no contrato existem umas 4 ou 5 taxas que são cobradas de quem está fazendo a contratação e a gente não sabe. E isso já aconteceu comigo, porque eu também já comprei carro financiado e, da mesma forma, não fui nem atrás de ver o contrato. Mas, estudando muito bem esse caso,
eu quero passar para vocês algumas informações. Lá quando a gente faz o contrato, existem algumas taxas em que elas não podem ser cobradas porque não há uma prestação de serviço do banco. Eu vou dar um exemplo. Normalmente tem uma taxa de avaliação. Ou seja, para aprovar o crédito, ninguém faz essa avaliação. E é lá descontado, é lá incluído no contrato de financiamento, 400, 500, 600, 700 reais sobre isso. Existe uma taxa de registro do contrato. O contrato não é registrado em lugar nenhum. É o banco que faz o contrato. Além do mais, tem taxa de cadastro. Eu já vi contrato de financiamento de veículo com uma taxa de cadastro do veículo de mais de R$1.000. Além disso, tem muitas vezes embutem a questão do seguro do carro. Que você não teve nem a opção de procurar uma outra empresa ou de uma outra corretora de seguros para ver se tem um valor inferior. E no mais, sempre quando a gente faz um empréstimo, existe um imposto que se chama o IOF, que incide junto. E eles pegam e embutem junto no próprio financiamento, sendo que isso é uma responsabilidade lá da instituição financeira. Ou seja, o valor que tu vai pagar, tu não sabe e existem todas essas taxas incluídas. E além do mais, existe a possibilidade de tu também ver o juro que é aplicado. Mas isso a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque nem todo contrato tem um juro abusivo. Então nessa questão de quando vocês veem alguém em rede social dizendo não, tem taxa de juro abusivo, a gente faz milagre, muito cuidado. Essas taxas que eu estou falando para vocês, sim, essas existem e em 90% dos casos existem essas taxas que são aplicadas e você paga e acaba não sabendo que está pagando. E também, como eu falei, a possibilidade de fazer essa questão de uma análise se existe ou não a taxa de juros. Eu sempre recomendo, as ações judiciais que a gente ingressa, sempre nesse sentido, ninguém deixa de pagar o seu financiamento do carro. Porque se existe alguma coisa que depois vai modificar o valor ou você vai receber algum valor de volta, é ao final de um processo. E a gente sabe que mais ou menos demora esse tipo de processo em torno de 1 ano a 1 ano e meio, porque os bancos recorrem de tudo. Então a gente também tem que ter essa paciência e a gente não pode estimular as pessoas a deixarem de pagar. Porque se tu paga através de um boleto, se tu deixar de pagar, tu vai ficar inadimplente e depois pode sofrer uma ação de busca, apreensão e a cobrança do valor devido. Fábio, essas seriam as nossas dicas e informações que a gente gostaria de passar a todos os seus ouvintes sobre a questão dos financiamentos. E se você tem interesse e ficou curioso sobre esse assunto, você pode vir nas nossas redes sociais, que lá a gente produz vídeos e informações de caráter totalmente gratuito e informativo. E tem um vídeo lá que eu falo sobre essa questão, mostrando inclusive na prática como funciona. Você pode nos procurar nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. É só colocar lá Thiago Batistella, advogado, e nos acompanhe, nos siga. E você sempre vai ficar recebendo ou vai vendo informações que a gente passa para todos os ouvintes. E a gente sempre tem uma missão, Fábio, que é o conhecimento, se ele não é transmitido, ele não tem sentido nenhum. Então, sempre quando tu nos concede essa oportunidade, eu quero levar informações para todos os teus ouvintes, para eles terem a possibilidade de saberem essas dicas e informações jurídicas que a gente passa para todos vocês. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Valeu, doutor. Um grande abraço e um bom final de semana a todos. Valeu. Confira agora os destaques dos jornais parceiros. Expressão Regional, semanalmente circulando em 15 municípios da região. Fone 37420054. Jornal à Madrugada, jornalismo de verdade, circulação quinzenal, um dos jornais mais antigos do estado. Fone 3742-5164. E Jornal Folha da Produção, para ficar bem informado, fone 54-3361-3009, Constantina. 1 minuto faltando para o meio-dia, vamos dando ênfase às parcerias, Jornal à Madrugada, Expressão Regional. Vamos destacar aqui nas páginas das mídias sociais, Jornal à Madrugada. Nós também aqui reforçamos, né, o convite que a Câmara de Vereadores de Sagrada Família promove, uma audiência pública nesta sexta, hoje, dia 6, com a presença de integrantes da Brigada Militar, Poder Público, Poder Legislativo e, é claro, a comunidade, principalmente as vítimas, já que, diante de muitos fatos nas últimas semanas de roubo, furto de gado, né, o Poder Legislativo, através do Rodrigo Queque, convocou então uma audiência pública para tratar do tema. A decisão foi tomada por os demais vereadores. Acontece hoje dia 6, às 17h30, às 5h30, essa audiência pública na Câmara de Vereadores. Né? O encontro visa promover um diálogo entre o Poder Público, Poder Legislativo e principalmente a Brigada Militar para combater, né, a criminalidade na zona rural com a diminuição do foco então de furtos de animais. Tudo isso então hoje a partir das 5h30, inclusive eu estarei lá, vamos transmitir, né, com som e imagens pelas plataformas digitais, essa questão relacionada então ao furto de gado lá no município de Sagrada Família, audiência pública hoje lá nas dependências do Poder Legislativo.
Já o jornal Folha da Produção de Constantina, na sua circulação todo final de semana, nesta edição impressa, a Festa das Festas, com o propósito de comemorar 37 anos de emancipação, Três Palmeiras realiza o primeiro encontro da família e levou um grande número de pessoas à praça da cidade. Primeiro encontro da família em alusão aos 37 anos de Três Palmeiras. Também aqui Novo Xingu, assina convênio que garante ampliação a aplicação, melhor dizendo, de mais de 3 milhões em obras de creche municipal. Estas e outras informações, então, no jornal Folha da Produção, ou você pode acessar nas plataformas digitais, jornal Folha da Produção de Constantina. Dito isso, voltamos na semana que vem com mais informações ou a qualquer momento pelas nossas plataformas digitais do Fato Público, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou mesmo aqui pela Rádio Palmeira. Valeu, audiência. Rádio Camponesa São Pedro, Rádio de Vanguarda, lá de São José das Missões, e a Rádio da Várzea, que vai até as 11h30, conectada no Fato Público, hein? Tchau, tchau. Bom final de semana. Se cuidem. Acompanhe nas sextas-feiras, às 10h45, o programa Fato Público pela Rádio Palmeira M740 ou pelo Facebook com som